frente para me entregar, né? Esse projeto foi criado com a ideia daquela última aula nossa, onde a gente criou aquela classe padrão para acessar os dados via Entity Framework, para fazer o CRUD, né? o Insert, o Update, o Delete e o Read. Só que aquele modelo que a gente viu na aula passada, ele estava amarrado ao Entity Namespace daquele projeto, ou seja, você teria que copiar e colar aquele código em outro projeto e alterar o data context dele para ele funcionar, né? E daquela premissa, ou seja, a ideia de criar esse projeto, esse infra.data, foi que ele fosse tão genérico a ponto de ele poder ser usado em qualquer projeto. Ou seja, a partir desse infradata, eu vou poder ter um conjunto de bibliotecas que eu consiga utilizar em qualquer projeto sem que eu tenha dificuldade. Ou seja, eu vou simplesmente pegar a DLL dele, fazer referência e vou utilizar nos outros projetos normalmente, que ele vai funcionar. Essa é a ideia. Então ele tem que ser um pouco mais abstrato do que aquele outro projeto, ele tem que receber alguns dados adicionais, porque somente aqueles dados que recebia não dava, porque estava amarrado ao data context do projeto em si. Ou seja, você tem que desamarrar ele do data context e tem que criar de uma forma que ele funcione. Um outro adicional que foi feito aqui é o seguinte: um dos grandes problemas que a gente tem em desenvolvimento de sistemas é você ter uma framework que tenha suporte a log. Ou seja, você fazer o log do que está acontecendo no seu sistema é algo extremamente complexo. Tem soluções em que o cara cria uma tabela de log para cada entidade dele no banco, cria uma cópia do registro toda vez que faz. E o princípio que parte desse log é o seguinte: é um log genérico, que vai servir para qualquer sistema. Essa é a ideia. E dessa forma, você simplesmente cria a entidade de log e ele vai garantir através do data context que vai estar um dos problemas que a gente tinha lá, que a gente já tinha resolvido, inclusive. A gente criou uma tabela de log num banco centralizado. Só que a gente teve problema em manter a integridade disso, do processo. Você poderia usar até o componente model e usar o transaction do componente model para garantir essa transação entre dois bancos diferentes. Só que isso fica mais lento, o seu processo. Então essa solução que a gente está desenvolvendo agora, ela avisa o seguinte: você vai ter a tabela de log no próprio banco e o data context vai garantir que a operação inteira ocorra. Ou seja, se ocorrer a operação, ele vai inserir o registro de log. E vai ter uma tabela genérica de log, onde você vai inserir o objeto serializado nessa tabela. Você vai serializar o objeto em JSON, em JSON, e vai colocar ele dentro dessa tabela de log para que ele faça essa ação. Tá? Ou você tem um problema que é o seguinte: se você usar as triggers, né, os gatilhos, você vai ter que programar cada uma delas, né? E você vai ter que ter uma história de procedure para cada ação. Se você está criando uma camada a mais para você dar manutenção, entendeu? Essa camada ela vai ter que ser mantida a cada ação. É uma camada a mais, é um trabalho a mais. Ou seja, pode ser mais rápido, mas o problema em si nos sistemas não é o tempo de processamento, sabe? O tempo de utilização de sistema do usuário ele é baixo. O usuário passa a maior parte do tempo com o sistema ocioso, porque ele está preenchendo tela, ele está vendo o resultado, ele está lendo um relatório. O problema do sistema é a continuidade de vida dele, é o ciclo de vida dele. Ou seja, como é que você faz para baratear o ciclo de vida dele? Você pensa durante o desenvolvimento em manutenção, em manutenibilidade. Então você tem que fazer o sistema de uma forma que ele seja fácil de ser mantido depois. Se você criou uma camada a mais de Storage Procedure para você manter, e essa camada está amarrada ao log, para cada procedimento você vai ter que fazer isso ao log, você está tendo um trabalho adicional. Então às vezes você perde 1 milésimo, 2 milésimos de segundo no processamento, mas você ganha um tempo infinito de manutenção, que é o que está acontecendo aqui. Ou seja, é uma tabela genérica de log, todos os métodos fazem log, você perde um tempinho a mais, porque você vai inserir o registro junto, perde, tá? Mas você ganha nessa manutenção, porque você não está preocupado com isso. Você serializa o objeto e guarda ele, o objeto no estado que ele estava, ou para o estado que ele foi. Se você sempre guardar o objeto para o estado que ele foi, você sempre vai ter uma versão do objeto que você precisa. Então essa é a ideia, você vai ter a última versão do objeto no log, até o primeiro insert,
que é a primeira versão do objeto que você tem. Então, qual que é a ideia? Você tem um scriptzinho aqui que eu deixei no projeto para a tabela de log. A tabela de log tem esses campos que ele vai inserir sempre, a cada método que for executado, um registro nessa tabela de log com essas características aqui. Ou seja, vai inserir o sistema, o tipo do log, que é um namespace que a gente tem aqui, um enumerador com os tipos de log, a entidade que foi logada, a entidade é o objeto, tá? A data e hora, o usuário, o IP que fez essa ação na rede, o nome da estação, o log em si, que é o objeto serializado na maioria das vezes, mas você pode usar o SQL, você pode guardar um SQL se você quiser acessar o log direto e guardar. Esse usuário autenticado, ele foi criado somente para os sistemas que a gente tem simulação, para diferenciar do usuário que está fazendo a ação no sistema e o usuário que realmente se autenticou, para a gente ter esse log diferenciado para não ficar logando como se efetivamente fosse o cara. Esse aqui são as tabelas de log, mas o grande lance é aquilo, ó, são as interfaces. Ó. As interfaces que vão definir depois que isso pode ser replicado nas outras camadas, recebendo interface, herdando interface, de uma forma fácil. Esse cara aqui é um dos caras que a gente está recebendo para fazer o log, que é o usuário autenticado, código sistema. Para cada um desses caras aqui eu tenho um abstract class que também uso lá. Ó. O identification tem um abstract class, ele vai precisar ser herdado, que serve como base da implementação desse cara. Para não ter que ficar implementando ele toda hora na camada de aplicação, eu simplesmente herdo ele e ele assume essas características para o projeto. E essa repository base. Essa repository base talvez seja o grande problema do projeto, porque ela tem que resolver tudo isso aqui. Ó. Naquela outra, a gente só recebia a entidade naquele outro projeto. A gente recebia um generic ali no tEntity e usava o tEntity em tudo. Só que para que isso funcione de forma genérica, eu tenho que receber o que? A tabela de log, ela está presente em cada data context, porque ela é mapeada no banco do projeto. Então eu tenho que receber o log, tenho que receber o contexto, ou seja, o data context que ele está, e o objeto. São três coisas diferentes que eu tenho que receber para aquele programa. E toda a programação dessa interface, que está programada aqui, ó, a repository base, tem que usar esses três caras como base para que ele faça as ações que ele tem que fazer. Ó, ele está herdando lá da repository base, com esses três objetos. E aqui, ó, ele está dizendo que o tEntity é uma class, tá? Que o tContext é um dbContext, ou seja, pode ser qualquer dbContext. Esse objeto ele está na Int Framework para dizer que é um data context genérico, e ele está recebendo a classe tlog, que vai ser a implementação da classe baseada na interface log, que é implementado no banco, ou seja, ele vai dar implementos na interface, mas vai estar também mapeado do banco de dados no ent, para que ele funcione ali para dentro. E aqui a gente tem as variáveis. Ó. O tContext está instanciando, está dizendo que existe uma variável dataContext do tipo tContext. O identification, lembra do identification? Tem aqueles atributos de identificação, que é a matrícula do usuário, o IP dele na rede, o nome da máquina. Se vai ignorar ou não o log, ou seja, está dando opção para o cara não logar, se ele quiser. Por exemplo, vou fazer um select e não quero inserir esse select no log. Fazer um select pela chave. Eu posso ignorar esse log. Ou não dar o submit change aqui direto, ou seja, deixar para o objeto de cima dar o submit change. Você pode optar para que o seu objeto dê o submit change no final, ou não. E aí tem alguns construtores que estabelecem o que a gente está recebendo aqui nessa classe. Aqui, por exemplo, ó, o primeiro construtor. O primeiro construtor ele já vai receber o data context, que ele vai usar nessa repository. Vai receber, pode receber o data context, não é obrigatório. Vai receber o usuário que está identificando, que vai ser usado para fazer o log, e se vai submeter as alterações ou não no final direto, sem questionar, sem ficar aguardando.
E tem outro construtor que só recebe o contexto e o submit change. Esse cara aqui vai ter o ignore log igual a true. Ou seja, o cara não passou o objeto de identificação, não tem como fazer log. O programador de cima que estiver chamando isso, não passou a identificação, não tem como fazer log, ele vai ignorar o log. E vai submeter a alteração se aqui tiver como verdadeiro. Se ele não quiser, ele vai ter que alterar. O padrão dessa construção que foi feita está como verdadeiro. Aí o interessante é o seguinte, ó, esse contexto que é genérico, que está aqui, ó, myDataContext, tContext, ele vai ser usado nas ações. É um DataContext genérico. Tá vendo? E você está passando o objeto genérico para fazer a ação. Se não tiver para ignorar o log, ele vai fazer o log e serializar o objeto. Esse registro serializa do log está em outra classe. Vou colocar um ponto de parada aqui só para vocês entenderem o log. Essa classe de log aqui, ó, ela foi instanciada com o mesmo contexto, ó, tá vendo? Ou seja, quando você der o submit change e tiver um insert lá no log, ele vai inserir o log também, além de inserir o objeto. Ele vai inserir em duas tabelas, vai inserir na tabela do objeto que você está inserindo e vai inserir na tabela do log o objeto serializado, no mesmo contexto. Ou seja, quando você der o submit change vai garantir que tudo aconteça. Está aqui passando o mesmo contexto. Aí quando ele der o registro serializa, ele vai vir aqui, ó, vai executar o método inclui serializa com os atributos de identification, sistemas, e o inclui serializa, para ser genérico, essa aqui deu trabalho, para ser genérico, ele teve que usar reflection para pegar do objeto, porque quando você recebe aqui, ó, tá vendo? Você vai instanciar o objeto, você vai ter que instanciar o objeto log com aqui, ó, quando instanciou aqui, ó, cadê o objeto onde ele cria? Deixa eu mostrar aqui. Ele recebe o tlog. Isso, não, mas aqui, ó, ele instancia o objeto usando o recurso do link, ó. Tá vendo? Ou seja, ele vai entrar lá naquele contexto que você está passando, que você passou o objeto tlog que está dentro daquele contexto, você não sabe qual é, porque eles podem vir de contextos diferentes. Então ele entra dentro do contexto, puxa o objeto e cria uma nova instância desse objeto. Você não pode dar um new direto, entendeu? Igual a gente faz. Você tem que usar Ent Framework para instanciar aquele tipo que você quer e vai vir o tipo que você está querendo direto para você usar. Se você instanciar direto não funciona, você não consegue dar um new nesse cara aqui, porque esse cara aqui é genérico. Ele não tem nem o new, ó. Você não consegue fazer isso aqui, ó. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Tlog objeto igual a new tlog. Tá vendo? Ele não tem. Ele é genérico, ele não tem construtor. Entendeu? Você não consegue fazer isso aqui. Ele vai dar erro. Olha lá, ó. Não pode criar uma instância porque a variável do tipo tlog não tem o new. Entendeu? Ele não consegue fazer isso. Então não adianta você tentar executar dessa forma. Você tem que criar a instância usando os recursos da Ent Framework para ele te entregar um objeto novo. Criou o objeto, beleza. Só que o que eu estou recebendo não tem atributo, porque eu usei a Framework para criar e a Framework não sabe o que criou. A Framework vai criar um objeto desse tipo tlog, ela não sabe os atributos que tem, que é um objeto genérico. Então para você acessar as propriedades você tem que usar a reflection. O que é reflection? Reflection é o objeto olhar para dentro de si próprio e se descobrir. Você sabe o objeto que você está recebendo, a programação não, então não tem IntelliSense, não tem um atributo para você acessar. Então você tem que acessar o atributo através desses caras aqui, ó. Tá vendo? Get property, ó. Get property set value. Entendeu? Eu pego a propriedade do objeto que normalmente estaria acessível com um ponto, mas não está porque ele não sabe o que é o objeto. Então você dá o get property e o set value.
E você faz isso para todos os atributos. Depois que você carregou o objeto log, você manda incluir. A Entity Framework vai resolver para você. Aqui você não tem o submit change, porque o submit change está sendo dado lá em cima. Está sendo dado aqui, ó. Se tiver para submeter, ó, ele vai dar o save change. Aí vai salvar tanto o objeto que você mandou aqui nesse incluir, o objeto que você mandou aqui nesse add, quanto o seu log que você deu o add lá dentro. Ele vai dar o submit change. E isso independe, pode vir de qualquer data context, desde que eu tenha uma tabela que tenha sido implementada com aquele script que está lá embaixo e tenha mapeado no data context essa tabela. Mesmo que eu crie com aquela estrutura code first herdando da minha interface, vai funcionar se ela tiver a mesma estrutura, se estiver implementando a interface daquele jeito. Não, ele está dando dispose lá embaixo no objeto. Isso aqui não está como estático, ou seja, essa classe tem que ser instanciada. Não preciso, porque ele está instanciando aqui no construtor, ele tá recebendo o data context no construtor, ele recebe o data context no construtor e ele não dá o dispose, porque ele está recebendo, ou dá o dispose no final, não me lembro. Não dá o dispose. Esse cara aqui é só a base, ele recebe o data context. Você não poderia criar, por exemplo, um contexto genérico e pegar o... Não posso, ele não cria contexto genérico, não tem new. Ele não sabe qual banco está acessando. O contexto ele tem que vir de algum lugar. O contexto vem pronto. O cara de cima que chamar, ele te entrega o contexto. Entendeu? Ele tem que te entregar o contexto. Você não tem o contexto, você não sabe qual é. Você não pode dar new e dispose em coisas que você não sabe. Não tem o que você fazer aqui. Você não sabe qual banco você está acessando, não sabe nada disso. A mesma coisa acontece com alterar. É a mesma rotina, só que ele está usando o contexto genérico, e está aí fazendo o log, dando o submit change, se for o caso, o save change, o submit change é do link to SQL. Mesma coisa com o excluir recebendo os key values, ou recebendo o objeto. E tem aqui o selecionar pela chave. O legal da Entity Framework é que você dá o find passando o key value e ele já acha o objeto para você. Se você passar esses parameter values, se for uma chave composta de vários campos, você passa os key values separado por vírgula e ele te entrega esses valores. Você não precisa se preocupar. A mesma coisa com o selecionar todos. Na verdade, não são duas. A chave primária é sempre uma só, ela é composta por dois campos. Se você só passar uma, ele não faz, vai dar erro. Tem uma falha. E tem esse selecionar todos no tracking, que ele não cria rastreamento para o data context. É um selecionar todos mais rápido, mas você não consegue... os objetos não estão relacionados ao contexto. Você não consegue dar um save change, por exemplo, se você só alterar ele. Você pode usar esse cara aqui, que é o no tracking. As no tracking, aí não mantém o objeto no contexto, ele tira do contexto. Só para visualização rápida você tem que usar o as no tracking quando você quiser selecionar todos. Beleza, a parte difícil do log eu já mostrei para vocês, que foi fazer essa parte genérica, essa estrutura de criação. O ilog, tá vendo? Esse cara aqui está definindo a estrutura da tabela de log, que tem os métodos de execução de log que são usados lá dentro. O log recebe a tlog, que ele também não sabe de quem que é, e o contexto, e trabalha com os dois para dentro. E a gravalog recebe isso e faz essa inclusão. Ela também recebe o contexto e faz a serialização do objeto para JSON, porque é mais leve que XML. Inicialmente eu salvava em XML no log, só que o JSON é mais leve, a sintaxe é mais curta, então para ocupar menos espaço no banco, tenho usado o JSON para serializar os objetos. Mas ainda tem aqui, se der erro no JSON, ele vai serializar em XML. A segunda opção, deu erro na serialização do JSON, opa, ele vai para XML. Ficou como segunda opção XML. E aí tem os métodos para incluir o log lá no sistema, naquele esqueminha de pegar a property por reflection e salvar lá no log de acordo com o que tem que ser.
aqui desse projeto interessante também tá basicamente isso. O resto é para copiar o objeto para outro, coisas que eu preciso usar lá. O interessante aqui é o seguinte, eu estou aqui com um exemplo para vocês com 3 contextos, ó. Tá vendo? São sistemas diferentes que vão ser utilizados na mesma interface. Um contexto é de um sistema de viagem. Ele deu erro no mapeamento, provavelmente porque não achou o banco, ou porque eu mudei a framework ali, mas são 3 contextos diferentes. Então o que acontece? Só mostrar como é que é feito a implementação. Quando eu crio um repositório aqui na Vue, né, ele está fazendo referência lá à infra, né, e ele vai fazer dessa forma. Ele vai criar uma interface com o repositório, e quando ele criar a interface, ele já vai dizer, ó, qual que é a tabela do repositório, a tabela desse contexto, para que ele saiba, o contexto e a tabela de log. Isso tudo está mapeado aqui nesse cara aqui, ó, no model. Está mapeado aqui, ó. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui. Tá vendo? Você tem aqui o viagem fixa, ó, mapeado. Esse cara aqui, ó, está mapeado. A tabela de log está mapeada também, ó. Pertencente a quem? Pertencente a esse contexto. Entendeu? Então, quando você criar o repositório, você tem que passar o objeto que vai pertencer a esse repositório, o contexto que ele está e a tabela de log. A tabela de log vai ser usada para fazer. Isso aqui é só para você declarar a interface. Quando você criar a classe de repositório, né? Deixa eu achar a classe de repositório aqui, que é a implementação daquele cara, ó. Você vai herdar da repository base, a repository base está lá no infradata, aquela repository base está aqui, ó. É esse cara aqui que a gente está herdando, lá. Deixa eu achar aqui. Aí você está passando de novo o objeto, o contexto e a tabela de log. E já está dizendo também que ele pertence a essa interface aqui, ó. E está implementando também a interface disposable, para você liberar depois o contexto no final. E aí quando você instanciar esse contexto, tá vendo? Você é obrigado a implementar os construtores, ó. Ó o construtor. O primeiro construtor, ele tem um data context e tem o submit change. E ele passa o data context e o submit change. O segundo construtor, ó, não tem o contexto. Eu estou criando um construtor diferente. E eu estou dizendo que ele vai herdar da base e eu estou criando o meu contexto aqui, ó. Quando eu instanciar o repositório, ele já cria o contexto que precisa e passa para aquela repository base. Pum! E diz que vai se dar o submit change. O submit change ele está recebendo, é true, né? Aí armazena o contexto aqui dentro, tá vendo? Se eu precisar do contexto para outros métodos, eu tenho o contexto aqui. E ele implementa o disposable. Aí no dispose, você dá o dispose. Se ele recebeu o data context. Se ele não recebeu, aqui está errado. Se ele não recebeu o data context, é porque ele criou dentro dele. Se ele criou dentro dele, ele tem que dar o dispose. Aqui está errado. Aqui tem que ser igual a false. É até bom ter olhado isso, que amanhã eu altero. E aí é isso, ó, você só implementa os construtores, ó. Você não implementa mais nada. Você só precisa implementar os construtores e esse cara aqui está funcionando com todos os métodos. Com todos os métodos estão implementados lá. E aí quando eu instanciar esse repositório, deixa eu mostrar aqui uma instância desse repositório, para vocês verem como é que fica a instância do repositório. Quando instanciar esse repositório, não, está na service. Tá vendo? Estou dizendo que as minhas interfaces de usuários são identification. Eu tive que criar 3 aqui porque eu estou mudando o código do sistema, que eu estou instanciando de 3 sistemas.
Eu só preciso instanciar o repositório assim, ó, passando a identificação. E eu vou usar esse repositório aqui o tempo que eu quiser. Depois, quando eu der o dispose nele, ele vai liberar o repositório da memória. E eu não precisei programar aqueles métodos todos com log, com aquelas todas as verificações, se grava ou não grava log, incluir, alterar, excluir, etc. Não precisei fazer nada disso. Então esse é o grande benefício dessa abstração que a gente faz para separar numa DLL. Esse trabalho de separação, da codificação, do isolamento, esse trabalho é grande. Por que esse trabalho é grande? Porque você tem que ter uma visão de abstração onde você vai separar todos os objetos e criar um componente que ele seja reaproveitável. Né? Quando a gente fala em reaproveitamento de objetos, é exatamente isso. Ou seja, você está criando uma estrutura que você vai reaproveitar em todos os seus projetos. Né? Todos os seus projetos dali para frente você vai usar esse infradata. Não é isso? Só que você tem que abstrair tudo que não for genérico. Tudo que for específico você tem que abstrair e de alguma forma receber. Então você abstrai, recebe e passa a usar o que você recebe. E aí pela estrutura de heranças, que é o que a gente está vendo aqui, esse aqui é o específico data desse projeto, né? Quando a gente olhar aqui a implementação do repositório desse cara, não, aí sim ele instancia o data context correto, né? Instanciou o data context correto, passou o data context correto nos parâmetros e vai utilizar o data context nos métodos. Se instanciar esse repositório vai estar disponível para você dar o insert, o update, delete, recebendo o objeto viagem, que é o que a gente queria. Entendeu? A mesma coisa vale para os outros. Olha. Esse projeto ele está buildando no mundo real lá, com tudo funcionando. Né? É a mesma coisa. Tá vendo? Só que aqui está passando outro objeto, outro contexto. E essa tabela de log vem desse contexto aqui, ó. Ela está implementada aqui, ó, nesse data context, que é outro data context. Está aqui, ó. Tabela de log, está dentro desse data context, é outro banco, tá? Tem a mesma estrutura, né? E tem a tabela RR requisição, que é outra tabela, que é esse cara aqui, ó. Que é outra classe, né, outro objeto que a gente vai usar aqui dentro. Isso aqui está mapeado com database first, ou seja, o banco já existe. A gente está usando esse esquema. Para saciar o log, não precisou fazer nada, ele recebeu direto o tlog e vai atuar com esse cara aqui que é um class. Vai receber o class, ele tem os mesmos atributos que estão mapeados com reflection, então ele vai conseguir fazer a ação que ele tem que fazer lá dentro. Bem abstrato, né? É bem abstrato de se entender, mas eu acho que isso aqui abre a cabeça da gente, a gente olhar umas coisas desse tipo.